Fala meu amigo glorioso, minha amiga gloriosa que está aqui no canal O Glorioso. Eu sou o Daniel Nogueira, seja bem-vindo a mais um vídeo. Iniciamos julho aí, né? Mais um mesinho aí para conta do nosso ano de 2022. Segundo semestre também do ano de 2022, que seja um novo semestre diferente para o Botafogo, um novo mês diferente para o Botafogo. Dia após derrota é muito ruim, e dia após derrota, de uma derrota que doeu, apesar de tudo, doeu pela forma como foi, pela competição que foi e por tudo que envolveu essa derrota, é complicado demais. Mas cá estou novamente aqui com mais um vídeo para vocês, agora um pouco mais calmo na verdade, né? Depois do surto que aconteceu ontem no pós-jogo, de eu ter xingado meio mundo, hoje um pouco mais calmo, um pouco mais sereno para comentar sobre a declaração que Luiz Castro deu após a partida de ontem contra o América Mineiro, ainda lá em Minas Gerais. Uma declaração que deixou boa parte da torcida do Botafogo aí meio bolado, triste. E eu tenho várias teorias aqui, algumas opiniões que eu queria dar para vocês e eu queria também que vocês pudessem compartilhar aqui nos comentários o que vocês acharam dessa declaração do Luiz Castro. Enfim, ontem o Botafogo, todo mundo sabe, né? Perdeu de 3-0. Poderia ter sido demais, como eu falei aqui no pós-jogo. Poderia ser de 4, 5, 6, 7-0 facilmente. O Botafogo foi uma presa fácil pro Atlético. De novo falando Atlético Mineiro, pro América Mineiro. E logo após o jogo, né? O Luiz Castro deu algumas declarações, entre elas uma que deixou. Foi um grande impacto aí para a torcida do Botafogo e boa parte também da mídia tradicional e também a mídia independente do Botafogo. Ele falou que precisava de reforço e que muitos jogadores eram de Série B. E isso pode pegar muito mal, como pega muito mal, tanto para a mídia quanto para o torcedor e quanto para os jogadores. A parte interna do clube, do time do Botafogo, fica ruim. Tem um grande impacto negativo nisso. E isso é muito óbvio, você não precisa ir lá no jogador perguntar se teve impacto negativo. Isso, para quem está de fora, é muito óbvio, é muito óbvio. Enfim, eu tenho várias teorias e algumas opiniões sobre essa declaração do Luiz Castro que eu quero dividir com vocês. Uma delas é, realmente, ontem, se eu pegar aqui, ó, vou pegar aqui na competição aqui, para ver que... Deixa eu ver aqui... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou abrir aqui o coisa do Botafogo para ver quais os jogadores que entraram ontem que eram da equipe da Série B que começou a partida. Vamos ver, deixa eu só olhar aqui. Esse vídeo vai ser sem edição mesmo. Ó, ontem o Botafogo entrou com o Gatito Fernandes, Joel Carli, Canu, Patrick de Paula, Chay, Hugo, Daniel Bosch, Kaique, Vinícius Lopes, Matheus Nascimento e Felipe Sampaio. Dentre eles, Gatito Fernandes, Joel Carli, Canu, Chay, Hugo, Daniel Borges, Kaique e Matheus Nascimento. Foram 8 jogadores que estavam no elenco ano passado que disputou a Série B. E quando ele fala de jogadores de Série B, eu não consigo listar aqui, por exemplo, é óbvio que tem alguns jogadores que realmente estão abaixo da média que poderiam render mais, como é o caso do Daniel Borges, que já mostrou que tem um bom futebol, o Chay também, que apesar de não estar jogando nada, é um cara habilidoso, que pode dar mais. E essa declaração pode pegar muito mal, justamente porque, imagina só, gente, você está na sua empresa e o seu gestor, o seu gerente, o seu supervisor, o seu coordenador, seja lá quem for, fala que a equipe dele são, sei lá, fracos, são medíocres. Porque essa foi basicamente medíocre não, porque medíocre ainda é mediano. Quando o Luiz Castro ele se refere a jogadores de Série B, ao meu modo de ver, ele fala que são jogadores ruins. E, gente, todo mundo sabe, e não é dúvida ou coisa para ninguém, que realmente o Botafogo precisa de reforços, que tecnicamente e individualmente é uma equipe ainda muito fraca. Mas por que dar essa declaração para a mídia?
chega com o John Textor, Mazuco, seja lá quem foi, e fala, olha assim, provavelmente essa conversa já teve, né? Mas chega e fala, olha só, a equipe está muito fragilizada, a equipe está tendo muito desfalque por lesão, por expulsão, enfim, N fatores. Temos que contratar, senão se jogarmos com essa equipe que subiu ano passado, vai ser um pouco mais complicado. Porque quando você joga isso para a mídia, repercute muito mal. Muito mal. E você acaba perdendo o elenco. Eu tenho certeza absoluta que muitos jogadores já não gostam mais de trabalhar com o Luiz Castro. Isso é ruim para quem? É ruim para o jogador, porque o Luiz Castro é um bom técnico. Mas ainda falta, não sei se ele não entendeu o modus operandi, sei lá, o jeito que é o futebol brasileiro, porque ele ficou muito tempo em Portugal, ele ficou muito tempo lá em Abu Dhabi, Catar, seja lá onde for, e não sei como é que era o futebol lá. Não sei se ele dava essas entrevistas, essas declarações, e tipo, todo mundo tratava com naturalidade, mas aqui no Brasil não é isso. Não é assim. O jogador hoje no Brasil, ele é muito mimado. Então, se o jogador ele não se sente mal com declaração, ou com crítica, ou com pressão, o cara pode fazer corpo mole. E corpo mole não é tipo ele não jogar nada, mas é ele em determinadas situações do jogo não entregar 100% ou não entregar aquilo que ele pode entregar. E isso pode acontecer no Botafogo com essas declarações do Luiz Castro. E, gente, quando você gere pessoas... Porque o Luiz Castro, além de ser técnico de futebol, ele gere pessoas. Ele é gestor também de pessoas. Ele faz parte de um longo processo. Então ele tem que ter cuidado com as declarações dele. Ele já deu algumas declarações que soaram polêmicas. Quando ele falou que onde o Botafogo treinava podia ser um estacionamento de carros. Cara, beleza, todo mundo sabe que hoje o CT, o Botafogo ainda não tem o CT, o espaço Lonier tá lá. Lonier, na verdade, tá lá para o Botafogo treinar, mas não é um CT ainda pronto. O Botafogo não tem um espaço físico, esqueci a palavra agora me fugiu a palavra. Não tem um espaço muito bom para treinamento. O Botafogo ainda está em processo de reformulação. Mas quando você vai para a mídia falar das deficiências do Botafogo, não só de campo, dentro das quatro linhas, você mostra para o mundo que o Botafogo hoje não tem estrutura, por exemplo, para contar com jogadores como o Mertens, como talvez o Cebolinha, como o Zahavi. E isso pode soar mal. Quando você faz parte de um processo, você tem que tomar cuidado com isso, porque o John Textor, ele vive falando, o Luiz Castro é meu sócio. Que sócio, gente? De verdade, de todo o meu coração, vai a público falar que, por exemplo, a comida ainda não está do jeito que quer, que a comida está ruim. Não existe esse restaurante, esse cinema, seja lá qual for o segmento, vai perder cliente. E o cliente principal do Botafogo também são jogadores, são clientes. São clientes internos, mas são clientes. Então, o Luiz Castro precisa ter um pouco mais de sabedoria na hora que ele joga isso para a mídia, porque repercute mal, tanto externamente quanto internamente, como eu já disse aqui no vídeo, no começo do vídeo. E eu peço a Deus que ele consiga, depois da derrota de ontem, depois das declarações de ontem, unir o elenco novamente, porque a gente viu o jogo contra o Internacional, a gente viu o jogo contra o São Paulo, um Botafogo completamente diferente, um Botafogo mais unido, mais família, todo mundo fala, família Botafogo, todos os jogadores se gostam, mas parece que essa sinergia técnico e elenco não está se encaixando, e talvez seja por essa questão das declarações que o Luiz Castro tem tido aí na mídia tradicional. Mas eu espero muito que ele tenha mais cuidado. Enfim, eu não sei se ele já está infeliz no Botafogo, eu não sei se ele ainda quer continuar no processo, é uma incógnita, mas fato precisa ter cuidado, Luiz Castro. O torcedor, ele confia que você pode entregar mais como técnico, a gente confia que alguns jogadores podem também entregar, mas do jeito que tá, não tá encaixando, E precisa melhorar, porque a gente já tá entrando, como eu falei, no segundo semestre de 2022,
e o Botafogo ainda não entregou muita coisa de nova. Não entregou muita coisa de nova e está sempre na mesmice. Então, um torcedor que estava muito engajado, muito animado lá no começo, quando você chegou, quando emplacamos algumas vitórias, quando estávamos lá em cima na tabela, hoje talvez não esteja tão engajado por esses erros grotescos ao longo aí de junho e de maio também. Ou seja, precisa mudar na estrutura como um todo. Enfim, família, esse foi o vídeo. Agora são que horas? Da tarde desta sexta-feira. Uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo final de semana, um ótimo julho também para vocês, um ótimo semestre. E vamos ver aí, faltam cerca de 18 dias para a abertura da janela do meio do ano e vamos ver se o Botafogo se movimenta para trazer então os jogadores que o Luiz Castro tanto pede. Dito isso tudo, um ótimo dia, um grande abraço, Daniel Nogueira. Isso aqui é Botafogo. Valeu. Ai, caralho, não tá indo.